Eu sou a professora Euclidiane. Essa é a nossa aula 04 de matemática e nessa aula de hoje nós iremos ver divisão com números naturais. Acompanhem comigo nos slides. Bom, imagine essa situação. Uma escola de educação fundamental tem como norma colocar o mesmo número de alunos em cada classe. Essa escola tem 243 alunos matriculados em 9 classes do 7º ano. Quantos alunos há em cada classe? Bom, o que eu posso fazer aí para resolver essa situação é eu pegar esses 243 alunos e dividir em 9 classes, ou seja, 243 dividido para 9. Mas para resolver, como é que nós podemos fazer? Teremos o seguinte, eu tenho 243 dividido para 9. E quando eu quero resolver uma divisão, eu tenho que começar sempre da esquerda para a direita, pegando número por número. Bom, se eu pegar o 2 para dividir para 9, não vai dar. Por quê? Imagine que uma divisão é você querer saber quantas vezes um número cabe dentro do outro. Como o 9 ele é maior do que o 2, ele não caberia nenhuma vez. Então, eu pego o 24. E aí nós continuamos imaginando. O 9 ele cabe uma vez dentro do 24? Cabe, porque uma vezes o 9 é 9. O 9, ele cabe 2 vezes dentro do 24? Sim, porque 2 vezes o 9 é 18. O 9 ele cabe 3 vezes dentro do 24? Não, porque 3 vezes o 9 é 27. Então, 27, como é maior do que o 24, não iria caber, então eu tenho 2 vezes o 9. E agora nós precisamos fazer uma multiplicaçãozinha para continuar a nossa divisão. Quantas vezes o 9 coube dentro do 24? 2 vezes. E deu quanto? 18. Eu preciso continuar. E aí eu faço 24 menos 18 para eu saber quanto que sobrou dessa minha divisão. Sobrou 6. E aí eu continuo. O 6, ele dá para dividir para o 9? Não dá. Então eu tenho que fazer o chamado baixo 3. E agora eu continuo. 63 dividido para 9. E aí a gente continua nessa mesma linha de raciocínio. Eu quero ver quantas vezes o 9 cabe dentro do 63. E aí, quando eu faço as minhas contas, eu vou ver que o 9 ele cabe 7 vezes. Se eu colocar 8 vezes, vai passar, vai ficar maior, porque 8 vezes o 9 vai dar 72. E o 9 coube 7 vezes dentro do 63, e quanto deu isso? Deu exatamente 63. Se eu fizer a minha subtração, eu vou ver que o resto dá zero, então não tem como eu continuar a minha divisão. Bom, assim como na adição, na subtração e na multiplicação, os elementos de uma divisão ele também recebem nomes. Quais são? O 243, que é aquele número que eu quero dividir, ele é chamado de dividendo. O 9, que é aquele número pelo qual eu vou dividir, ele é chamado de divisor. O 27, que é o meu resultado, ele é chamado de quociente. E o 0, que é o que sobrou dessa divisão, ele é chamado de resto, né? Porque sobrou isso. Como o resto da divisão é igual a 0, eu digo que essa divisão ela é exata. Então, o que acontece? Em cada classe, há 27 alunos. Divisão de números naturais. Situação 2. Uma editora enviou 183 livros para a biblioteca de uma escola. Eles foram colocados em 12 caixas, de modo que todas as caixas tivessem o mesmo número de livros. Quantos livros foram colocados em cada caixa? Ou seja, não pode ter numa caixa 11 livros e na outra 10. Não, todas as caixas têm que ter a mesma quantidade de livros. Então, o que eu posso fazer aí? Eu pego o meu 183, que é a quantidade de livros, e vou dividir ele igualmente dentro de 12 caixas. Vamos resolver. Eu tenho 183 dividido para 12, começando da esquerda para a direita. Se eu pegar o 1 e tentar dividir para 12, não vai dar. Por quê? Porque o 12 é maior do que o 1, portanto, não cabe nenhuma vez dentro do 1. E aí eu começo pelo 18. Bom, eu sei que o 12 ele cabe uma vez,
Mas e 2? Não, porque se eu fizer 2 vezes o 24, 2 vezes o 12, perdão, vai dar 24. 24 é maior do que o 18, portanto, não irá dar. 1 vezes o 12, 12. Sobrou quanto dessa divisão? Sobrou 6. Aí eu baixo o meu 63 também. Continuando, eu vou perceber que o 12 ele cabe 5 vezes dentro do 63, e isso deu 60. Faço a minha subtração e tenho 3 como resto. Agora, observe que eu não posso continuar agora a minha divisão com os números naturais, porque o 3 ele é menor do que o 12, portanto, o 12 não vai caber nenhuma vez dentro do 3. E lembrando, meu 183 é o que eu chamo de dividendo, é aquele número que eu vou dividir. O meu 12, ele é o meu divisor, o meu 15 é o quociente, e o 3 é aquilo que sobrou, portanto, é o meu resto. Como o resto da divisão é igual a 3, a divisão não é exata. Portanto, em cada caixa serão colocados 15 livros e sobrarão 3, que provavelmente serão encaminhados em pacote à parte. Esses 3 livros, posso colocar dentro das outras caixas? Não, porque o problema deixa claro que em todas as caixas teriam que ter a mesma quantidade de livros. Agora nós temos algo que se chama relação fundamental da divisão. O que seria? Lembra da primeira divisão, que era 243 dividido para 9, que deu 27 e o resto foi igual a 0? Vamos observar o seguinte. O 9, que é o meu divisor, vezes o 27, que é o meu quociente, ou seja, que é o meu resultado, mais o 0, que é o meu resto, ele dá igual a 243, que é o meu dividendo. Agora, olha só a segunda divisão, o que aconteceu? É o 183 dividido para 12, que deu igual a 15, com o resto igual a 3. Eu vou ter o 12, que é o meu divisor, que é aquele número que está dividindo 183, vezes o 15, que é o meu quociente, né, que foi o resultado dessa minha divisão, mais o 3, que foi o meu resto, que vai dar exatamente igual a 183. Essa é a relação fundamental da divisão. Isso sempre vai acontecer. É popularmente conhecido como prova real. Então, todas as vezes que eu quero saber, a minha divisão está correta, eu tenho que fazer o quê? Tirar minha prova real, que matematicamente é a relação fundamental da divisão. Lembrando, o divisor vezes o quociente mais o resto vai dar igual ao meu dividendo, vai dar igual àquele número que eu quero dividir. Professor, e se der diferente disso daí? Bom, se der diferente do dividendo, então provavelmente ou a sua prova real você errou na multiplicação, errou alguma coisa, ou a sua divisão realmente está errada. E aí você tem que procurar o seu erro. Bom, na aula de hoje, nós relembramos como resolver problemas envolvendo divisão com números naturais, né, e como tirar a prova real do nosso resultado. Não esqueçam. Bom, e hoje nós ficamos por aqui. Qualquer coisa, ficou alguma dúvida, eu quero rever a aula, é só acessar a nossa plataforma Eduque. Assistam a nossa aula na semana que vem e bons estudos!